TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, eu sou a Ariane Viana e está começando mais um Comitê de Imprensa. Hoje o nosso convidado é o vereador Kleber Fernandes, do PDT, que participa pela primeira vez do nosso comitê. Seja bem-vindo, vereador. Muito obrigado, agradeço aqui a oportunidade da TV Câmara, do Comitê de Imprensa, de estarmos aqui dialogando um pouco sobre o nosso mandato, sobre as nossas atuações enquanto parlamentar na Câmara Municipal. O vereador Kleber Fernandes já tinha participado do comitê em outra oportunidade como coordenador do PROCON Municipal. Foram 3 anos à frente do órgão que cuida aí dos direitos do consumidor, uma bandeira que o senhor terminou trazendo aqui para a Câmara também, não é mesmo, vereador? Isso foi uma bandeira assumida por nós e erguida por nós durante todo o processo eleitoral. Haja visto o conhecimento técnico, prático que nós adquirimos à frente do órgão de defesa do consumidor. Primeiro pela minha formação acadêmica, eu sou administrador e advogado, terminei fazendo também uma especialização em direito do consumidor e a maior experiência é a prática, né? Então no dia a dia, à frente do órgão, nós identificamos uma série de necessidades e de lacunas legislativas que precisavam de uma implementação de leis e de discussões acerca da legislação de proteção e defesa do consumidor vigente. Então, com essa nossa experiência, essa nossa atuação na defesa dos direitos do consumidor, nós levamos aos 4 cantos de Natal esse nosso discurso, essa necessidade de termos alguém com esse perfil para defender o consumidor no âmbito da Câmara Municipal, e fomos agraciados com mais de 5.000 votos, fazendo com que chegássemos aqui à Câmara Municipal para prestar os nossos serviços à cidade do Natal e dar um pouco da nossa contribuição através do nosso conhecimento. Vereador, esse perfil, essa facilidade em identificar as necessidades legislativas no âmbito do consumidor levou o senhor a conseguir sancionar recentemente uma lei que antes já existia a lei municipal das filas dos bancos, que determina um tempo máximo que o consumidor deve permanecer na fila do banco, só que agora a lei que o senhor conseguiu aprovar e sancionar aqui em Natal estende esse tempo também para outros serviços bancários, para casas lotéricas. Como foi que o senhor chegou a essa lei? Que necessidade o senhor viu de estender isso aí também para outros serviços? Na verdade, quando nós iniciamos um trabalho de fiscalização nos bancos, que inclusive culminou com a autuação de 56 agências bancárias em Natal, com a aplicação de mais de 4 milhões de reais em multas a essas agências, nós identificamos o seguinte: existe uma legislação e a grande maioria das pessoas, isso já é uma questão de senso comum, diz: essa lei não serve de nada, ela está só no papel, mas ela não é cumprida. E nós fomos identificar o porquê do não cumprimento. Isso foi inclusive rodada de discussões com a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, convocamos todos os gerentes e superintendentes de instituições bancárias de Natal e nós identificamos o seguinte: a lei ela se restringia exclusivamente ao atendimento no guichê do caixa. Ou seja, se o consumidor fosse lá resolver um problema de um cartão de crédito, de uma senha que ele perdeu, de um problema do FGTS dele, de uma aposentadoria, de uma previdência privada, do seguro de vida, do seguro do carro, de um cheque devolvido, de um empréstimo, qualquer situação que ele fosse tratar, a lei não acobertava com relação ao prazo máximo de espera na fila. Era só restrita à fila do caixa. E mesmo assim, os bancos criaram um mecanismo de burlar esse procedimento. Então, como é que eles fizeram? Eles passaram a criar uma fila de triagem que fica antes da porta giratória do banco, onde o consumidor vai pegar uma senha, dizer o que é que vai fazer na agência, e aí ele, até com relação à quantidade de boletos que ele vai pagar. Se o senhor for pagar até 2 boletos, é numa fila, ou um tipo de senha. Se o senhor for pagar acima disso, então eles ficam tentando tirar o consumidor da fila de triagem e jogar para o autoatendimento. Mas a gente tem uma realidade do Nordeste do Brasil, e Natal está inserida nesse contexto, que é muitas vezes a falta de informação e a insegurança. A gente tem pessoas idosas, aposentados que são semi-alfabetizados ou analfabetos, e que têm medo e receio de operar no caixa eletrônico, no autoatendimento.
ele não tem condição de digitar a senha, de ler os procedimentos ou as informações que vêm ali no caixa eletrônico, tem medo do dinheiro dele ser engolido pela máquina. Então, todas essas questões fazem com que o consumidor procure o atendimento pessoal. E é um direito dele. Então, com essa fila de triagem, começou a se ter longas esperas, às vezes até de 20, 30 minutos, para apenas pegar a senha. Para dizer o que é que ia ser feito no interior da agência bancária. Então, com essa situação, nós identificamos a necessidade de alteração da lei, primeiro, incluindo essa fila de triagem como tempo de espera. A partir dali, ele já vai começar a contar o tempo que o consumidor está na agência bancária. Entrou na agência, pegou a senha, já está contando o tempo. Entrou na agência e essa senha tem que ser de livre acesso ao consumidor, porque eles começaram a colocar um funcionário do banco e só o funcionário é que dava a senha tentando direcionar. Então o consumidor chegou, ele já tem que apertar o botãozinho no guichê, retirou a senha com o horário da chegada e ali já começa a contar o tempo de espera dele, para que seja contabilizado também nessa fila de triagem. E em todos os outros serviços bancários que eu citei anteriormente, que não eram acobertados pela lei, e abranger também as casas lotéricas, os agentes correspondentes bancários, que hoje atuam como uma agência. Eles têm uma autorização para atuar, inclusive fazendo pagamentos, fazendo saques, né, fazendo depósitos. Agora, nessas agências, nesses correspondentes bancários, nas casas lotéricas, eles não têm essa estrutura que uma agência bancária comum tem de fornecer ficha. Vai ter um prazo para esses setores se adaptarem a essa legislação? Sim, por isso que quando nós elaboramos essa alteração da lei, nós previmos o que no direito nós chamamos de vacatio legis, que é o prazo de vacância entre a sanção da lei e efetivamente a aplicação da lei. Então nós temos um prazo de 60 dias, é um prazo razoável de 2 meses para essas agências, essas instituições correspondentes bancárias se adaptarem à lei, tanto que ela ainda não começou a valer justamente por esse período de adaptação, para que quando passe a valer não haja desculpas de que não houve tempo, de que não houve prazo, de que não houve condições de se adaptar à nova lei. Quando entrar em vigor, vai caber a quem a fiscalização do cumprimento dessa lei? Vai caber ao PROCON, né, os órgãos de defesa do consumidor, que não necessariamente seja só o PROCON municipal, pode ser o PROCON estadual, pode ser o PROCON da própria Câmara Municipal, que foi criado agora. E na prática, nós queremos também implementar um trabalho de acompanhamento através da Comissão de Defesa do Consumidor, e nós fazemos parte como presidente dessa comissão e entendemos que há uma necessidade de extrapolarmos os limites e os muros da Câmara Municipal para, de fato, vermos a aplicabilidade dessas normas, né? Como é que na prática isso está acontecendo, se há uma necessidade de alteração ou de adequação da lei, se há uma necessidade de criação de novas leis, ou se há necessidade, inclusive, de revogação daquelas leis que não estão tendo a aplicação prática ou que criem algum empecilho, alguma dificuldade para o consumidor natalense. Neste sentido, a comissão elaborou um cronograma, né, de ações externas da Câmara. O senhor pode falar um pouquinho sobre essas ações que vocês pretendem realizar fora do âmbito da Casa Legislativa? Isso, nós estabelecemos uma rotina de trabalho, uma dinâmica de trabalho na Comissão de Defesa do Consumidor, com reuniões para apreciação e aprovação de projetos a cada 15 dias. Uma vez por mês, uma reunião ampliada entre Comissão de Defesa do Consumidor e Frente Parlamentar de Defesa do Consumidor, que aí estão inseridos nessa frente diversas instituições como os PROCONs municipal, estadual, da Câmara, da Assembleia, o Ministério Público, a Defensoria Pública, dentre outros órgãos que têm a competência ou uma relação direta com a defesa do consumidor, além da classe empresarial, como Federação do Comércio, CDL, Associação Comercial, Associação de Lojistas de Shoppings, para que a gente faça uma discussão ampla nesse momento da reunião de Frente Parlamentar e Comissão de Defesa do Consumidor. E estabelecemos também que a cada 15 dias faremos também visitas in loco, que é dentro desse cronograma que nós iniciaremos ainda neste mês, com fiscalizações por segmentos. Então nós faremos em supermercados,
faremos em bancos, faremos em lojas de magazine, de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, sempre preservando essa divulgação antecipada, divulgando apenas o segmento, mas não que lojas ou que estabelecimentos seriam esses, até para evitar que eles se preparem para receber a fiscalização e naquele dia específico estejam adequados à lei. Vereador, recentemente a Câmara Municipal, ela instalou um PROCON que já deve entrar em funcionamento nos próximos dias, o PROCON Legislativo aqui da Câmara. Vocês vão trabalhar em parceria? Como é que vai ser o trabalho entre o PROCON Legislativo, a Comissão de Direito do Consumidor da Câmara e a Frente Parlamentar do Direito do Consumidor? Vai haver um diálogo entre essas três frentes aí de direito de defesa dos direitos do consumidor? Sim, inclusive nessa frente parlamentar de defesa do consumidor é que nós entendemos que será o fórum adequado para a ampliação do debate e a participação de todas essas instituições que congregam, digamos, o sistema municipal de defesa do consumidor. PROCON municipal, PROCON da Câmara, a comissão, a frente parlamentar. Então, todas essas instituições vão trabalhar em conjunto, identificando as suas limitações, as suas potencialidades, identificando de que forma essa parceria pode resultar em algo positivo para a sociedade natalense. Então, será um diálogo permanente, constante, amplo e que resultará em bons frutos para o consumidor de Natal. Além da presidência da Comissão do Direito do Consumidor, o senhor também é membro de outras 3 comissões aqui da casa. Uma delas é a Comissão de Justiça, que é a comissão por onde todos os processos começam a tramitar. E recentemente o senhor foi relator de um projeto de lei, que também já está na Comissão de Direito do Consumidor também, que trata do Estatuto do Cinéfilo. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho esse projeto de lei, que é de autoria do vereador Aldo Clemente. O que é que prevê esse projeto de lei, que recebeu o parecer favorável do senhor enquanto membro da Comissão de Justiça? Isso, nós tivemos a satisfação de atuarmos como relator desse projeto de lei na Comissão de Justiça. Identificamos, inclusive, um avanço na legislação de defesa do consumidor no que diz respeito aos frequentadores de cinema. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei extremamente avançada, inclusive serve de exemplo para outros países do mundo. E como é uma lei principiológica, os princípios que norteiam o direito do consumidor precisam de uma interpretação. E essa interpretação, muitas vezes o consumidor, que é a parte mais leiga, mais fraca, mais hipossuficiente dessa relação, não sabe fazer. Então surgem outras leis que dão, de fato, a interpretação daquilo que o consumidor tem direito. Então esse é um exemplo delas, que vai tratar da questão do horário de exibição das salas de cinema, do horário de acesso, de abertura dos portões para que os consumidores possam adentrar nas salas de cinema, da faixa etária, do preço, da divulgação antecipada, de quais pessoas ou que tipos de consumidores terão direito à meia entrada ou a outros tipos de benefício. Tratará também da questão do acesso com alimentos e bebidas, né, que existe uma vedação legal de obrigar o consumidor a comprar somente aqueles que são na lanchonete ou na bomboniere do cinema, que geralmente tem preços extremamente superiores e exorbitantes aos que são praticados no comércio normal. Então, todas essas questões estão elencadas, tratadas nesse Estatuto do Cinéfilo, que eu tive a honra de ser relator. Então, acho que foi um avanço para a legislação de defesa do consumidor e aqueles frequentadores dos cinemas de Natal terão muito a ganhar com a aprovação dessa lei. Vamos fazer uma pausa, vereador. Vamos para um breve intervalo comercial e no próximo bloco a gente continua conversando aqui com o vereador Kleber Fernandes, que é presidente da Comissão de Direito do Consumidor e também membro de outras comissões. Vai falar um pouquinho aqui sobre a Comissão de Transporte, sobre a Comissão de Justiça e sobre audiências públicas que serão promovidas aqui na Câmara Municipal. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um
um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Vamos voltar. Estamos de volta com o Comitê de Imprensa, com o vereador Kleber Fernandes, do PDT, que continua falando com a gente aqui sobre a temática ainda do direito do consumidor. O senhor também tem um projeto de lei aqui na Câmara em tramitação que dá publicidade a uma lei que nós já temos, que é a lei dos estacionamentos, onde os estabelecimentos eles são obrigados a cuidar e a zelar do veículo daquele consumidor, entre outras coisas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que é que o seu projeto traz de novo nesse âmbito. Na verdade, como nós até falamos no bloco anterior, como o Código de Defesa do Consumidor ele é principiológico, ele traz lá no seu artigo 39, que trata das práticas abusivas, mais precisamente no inciso 5, ele diz que exigir uma vantagem manifestamente excessiva do consumidor é uma prática abusiva. Mas para interpretar isso, e aí qual é o meu direito, né? Exigir uma vantagem manifestamente excessiva, então tudo aquilo que excede o bom senso, a razoabilidade, como por exemplo, o estacionamento, exigir do consumidor que pague uma multa porque ele perdeu um ticket, a boate que exige do consumidor que ele pague uma multa porque ele perdeu a comanda, o restaurante que diz que ele vai pagar 10 vezes o valor do quilo do alimento porque ele perdeu. Então, na verdade, quem é responsável pelo controle das informações e da comercialização de produtos e serviços é o fornecedor. Ele não pode transferir então para o consumidor essa obrigação. E isso se reflete no estacionamento. Porém, é uma prática comum, e eu vi isso na fiscalização, enquanto estive à frente do PROCON, de os estacionamentos de Natal colocarem que ensejará o pagamento de uma multa àquele consumidor que perdeu o seu ticket. Então, isso é exigir uma vantagem manifestamente excessiva do consumidor prevista no Código. Mas a gente vai colocar isso de forma clara para que o consumidor possa interpretar esse direito através da lei que nós estamos propondo e que isso seja dado publicidade, tanto nas cancelas de entrada quanto nos guichês de pagamento, para que o consumidor não se sujeite a essa prática abusiva. A legislação também prevê publicidade, aquela prática comum dos estacionamentos privados aqui da cidade de dizerem que não se responsabilizam pelo veículo, por objetos deixados no interior do veículo. O que é que a lei fala sobre esse assunto? Na verdade, como eu disse, o próprio Código de Defesa do Consumidor que trata disso, mas não de uma forma direta. Então, já houve uma série de discussões acerca desse assunto, inúmeros consumidores que ingressaram com ações judiciais contra estacionamentos, questionando essa responsabilidade do estacionamento em reparar esses danos causados nos seus estacionamentos, e isso chegou até o Superior Tribunal de Justiça. E como havia um volume muito grande de ações com esse mesmo objeto, o STJ editou uma súmula vinculante, a súmula de número 130, que reconhece e estabelece como norma geral o entendimento do Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, de que é sim obrigatoriedade do estacionamento, ainda que o consumidor não tenha comprado nada, porque só o fato de estar exposto aos produtos, os serviços, ele já tem uma condição de consumidor equiparado, como está previsto no artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor, e ele é sim obrigado a fazer isso. Mas os estacionamentos burlam, inclusive
fazem uma informação equivocada para ludibriar o consumidor acerca do seu direito, dizendo que não se responsabilizam, quando na prática há sim essa responsabilidade objetiva, independente de culpa do estacionamento, né? Ele tem sim, se vier um terceiro, um assaltante, alguém que arrombe o carro, ou outro consumidor que bata e vai embora, que é muito comum às vezes, é muito comum, né? É sim de responsabilidade do estacionamento. Então, a publicidade disso vai fortalecer o direito do consumidor e vai garantir a ele a certeza de que está amparado pela lei e que ele mesmo possa fazer valer o seu direito, exigindo que seja respeitado e que não passe por essas situações vexatórias. Falando em estacionamentos, em veículos, o vereador Kleber Fernandes também é membro da Comissão de Transportes aqui da Câmara, que recentemente fez uma convocação à secretária de Mobilidade Urbana aqui da Casa, foi extensiva aos demais parlamentares para discutir a questão do aumento da tarifa do transporte coletivo. Após a vinda da secretária, qual é o seu posicionamento, vereador, com relação às explicações apresentadas sobre esse aumento da tarifa e sobre os questionamentos da Câmara, se esse aumento seria legal ou não, se essa lei deveria ser revogada? Qual o seu posicionamento com relação a essa questão? Primeiro, é importante deixarmos claro que existe no âmbito do município instâncias e fóruns adequados para a discussão acerca de aumento de tarifa. Existe um Conselho Municipal de Transporte da cidade, que é composto por 30 membros, e nesse conselho, que é o fórum legítimo para debater o aumento da tarifa, estão presentes e com assento e voz e voto a própria Câmara Municipal, o Ministério Público, os empresários, tanto do transporte coletivo como do transporte alternativo, os taxistas, os estudantes, os deficientes, os idosos. Então lá é realmente um fórum representativo da sociedade civil organizada. E esse conselho decidiu por ampla maioria conceder o aumento baseado nas informações técnicas apresentadas pela Secretaria de Trânsito e Transporte Urbano, a STTU, argumentando o aumento dos insumos, aumentou o combustível, aumentou o pneu, aumentou lubrificantes, aumentou o custo de manutenção e de peças, aumentou o salário de motoristas e cobradores, né? E, consequentemente, os encargos. Então, tudo isso faz parte da composição da planilha tarifária. Então, nesse sentido, os integrantes desse conselho entenderam da necessidade do aumento da tarifa. O prefeito, que é quem tem a legitimidade para acatar ou não, assim o fez, acatou e publicou. E eu acho que a Câmara Municipal cumpriu o seu papel no sentido de convocar a secretária, de buscar as informações, de entender se houve algum tipo de ilegalidade na concessão desse reajuste e, não adentrando no mérito da questão, mas sob o aspecto da legitimidade, da autonomia e da independência dos poderes, acho que não cabe à Câmara Municipal revogar ou interferir na decisão de um conselho desse representativo, porque senão abre um precedente para todos os conselhos municipais, né, que tem uma representatividade popular, são órgãos de controle social, que a Câmara passe a estar interferindo e revogando essas decisões, sem que haja ilegalidade. Então, de fato, nenhum morador de Natal ou do Brasil, assim como nenhum vereador da cidade, é a favor de aumento de tarifa de ônibus, nem de aumento de mensalidade de escola, nem de aumento de combustíveis, nem de alimentos. Então, essa é uma questão unânime. Porém, não devemos ser irresponsáveis, nem tentarmos interferir no poder executivo, fugindo da competência legislativa da Câmara. Então, eu acho que foi prudente a convocação da secretária, ela deu as explicações, ouvimos aqui o sindicato dos rodoviários, onde o presidente disse que motoristas e cobradores estão precisando ampliar o seu direito para ter um plano de saúde, eles passam por situações de estresse, de ameaça, de assalto, da insegurança. Então, foi feito esse pleito, esse apelo, até porque o aumento do salário deles e esse plano de saúde dependia também da tarifa, e eles argumentaram que se não houvesse, a Câmara seria responsabilizada por isso, inclusive iriam parar os serviços e haver greve de transporte coletivo na cidade.
Então, é uma questão que precisava realmente ser debatida com antecedência sobre os aspectos técnicos, que eu entendo que quem tem essa competência é a STTU e o Conselho de Usuários. Vereador, vamos mudar um pouquinho de assunto para falar de um outro projeto de lei seu em tramitação na casa, que é o projeto que prevê guardas-vidas em clubes, condomínios. E é um projeto que veio bem a calhar no momento em que Natal toda recebeu vídeos nas redes sociais de uma criança, uma menininha, que graças a Deus ela está bem, mas que sofreu um afogamento na piscina do prédio onde morava e que desperta essa necessidade de termos pessoas preparadas para esse pronto socorro. Graças a Deus a menininha está bem, ela foi socorrida e bem atendida no local ainda do acidente, pôde chegar ao hospital e ser atendida por uma equipe médica. Mas reforça a necessidade de ter essa atenção especializada em clubes e condomínios, e é isso que prevê o seu projeto de lei? Isso. Esse projeto de lei ele tem por objetivo garantir maior segurança aos consumidores e aos frequentadores de clubes, de associações, né, que tenham piscina, área de grande fluxo de pessoas e de consumidores. Haja visto que já houve, inclusive aqui em Natal, em um grande clube da cidade, afogamento com óbito, né? Então, isso é uma questão preocupante e a gente vê, de fato, a necessidade de termos alguém preparado para fiscalizar, orientar, e não só isso, mas a prestação dos primeiros socorros é de fundamental importância para salvar a vida daquelas pessoas. Até que chegue uma ambulância, até que chegue o SAMU, esses primeiros socorros, esse atendimento emergencial é muito importante. Então, o nosso projeto prevê a obrigatoriedade da contratação de um profissional habilitado, certificado, com pelo menos 100 horas-aulas de bombeiro civil, de guarda-vidas, de salva-vidas, para garantir essa segurança dos consumidores que frequentam esses estabelecimentos. É um projeto que ainda está em tramitação aqui na Casa Legislativa. Isso, o projeto está em tramitação, está no âmbito da Comissão de Justiça e redação final e seguirá para as demais comissões da Câmara Municipal e espero que seja aprovado, porque será um grande avanço, um grande ganho para os consumidores natalenses. Falando em bombeiros civis, né? Próxima quinta-feira, dia 18, o senhor promove uma audiência pública que trata aí da questão da presença do bombeiro civil na proteção e na segurança dos consumidores em estabelecimentos públicos. Foi motivada por uma lei que já existe na cidade, mas que vem sendo descumprida. Isso, na verdade, é importante ressaltar que a questão da segurança do consumidor, ela precisa ter um amparo legal para cada vez mais fortalecer e dar a ele a condição de segurança nos estabelecimentos, não só públicos, mas privados também. A gente vê hoje já alguns shoppings da cidade com a presença dos bombeiros civis. Essa semana mesmo eu me deparei na praça de alimentação de um grande shopping, uma senhora que escorregou, quase que fratura uma perna e tal, então estava ali a prestação desses primeiros socorros. Então nós entendemos a necessidade desse debate para que nós façamos uma alteração dessa lei que hoje não vem sendo cumprida, porque não diz qual é o órgão que vai fiscalizar, não diz qual é a punição, qual é a multa em caso de descumprimento. Então, por ter deixado essa lacuna legislativa e jurídica, abriu brecha e espaço para que não fosse efetivamente cumprida. Então, nessa discussão, nós vamos ouvir os empresários, vamos ouvir as associações, os sindicatos, os representantes dos bombeiros civis, a sociedade que queira participar dessa audiência pública para discutirmos essa necessidade. A gente viu aí na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, né, um acidente terrível, né, com várias vítimas, né, e essa necessidade de termos aqui nas boates, nas casas de show, nos shoppings, em lugares de grande fluxo de consumidores que precisa sim ter alguém habilitado, capacitado para prestar esses primeiros socorros. Faça, por favor, o convite, vereador, às pessoas que participem da sua audiência pública. Então, quero convidar a toda a sociedade civil organizada, a classe empresarial, estudantes que queiram vir ver como é o funcionamento de uma audiência pública na Câmara Municipal, bombeiros civis, pessoas que tenham a identidade ou que se identifiquem
com esse tema, não só da segurança do consumidor, mas da questão da segurança em geral, e que possam vir aqui dar a sua contribuição, terão direito à voz, os que quiserem se inscrever para falar será aberto ao público, então será uma discussão que vai agregar muito valor na decisão do nosso mandato acerca dessa alteração legislativa e da implementação de um projeto de lei que possa ser efetivamente cumprido na prática. A audiência pública do vereador Kleber Fernandes acontece no dia 18, quinta-feira, às 9 horas da manhã, no plenário aqui da Câmara e será transmitida ao vivo aqui pela TV Câmara Natal. Vereador, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Comitê de Imprensa e as portas estão sempre abertas. É nós que agradecemos, ficamos muito honrados com o convite e colocamos o nosso mandato à disposição da TV Câmara e de toda a sociedade natalense que queira nos enviar sugestões, propostas, iniciativas, críticas e que possam contribuir de uma forma mais direta e mais presente com a construção do nosso mandato, que é um mandato participativo e aberto a toda a população natalense. Obrigada, vereador. Nosso Comitê de Imprensa de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. TV Câmara, a TV do povo de Natal.